Então, bom dia. Hoje é 5 de julho de 2025, mais um encontro, né, para continuarmos a leitura da Alma Humana do Carl Kennedy. É o nosso 187º encontro geral e o 21º da Alma Humana. Opa, tá vendo? Hoje a Luciana nos brinda com a leitura. A Lorise já nos brindou com uma fala que a Elane até transcreveu aqui, e eu vou só falar para vocês, que eu acho que é bem interessante, né, Cris? Que ela está no workshop com a Ana Paula Cury e com o João Melê, em Vinhedo, acho que é Vinhedo, né? E ela estava falando sobre a Lorize, você me corrige e complementa sobre os tipos de investimento que o João Melê traz e associado a três cores, azul, vermelho e amarelo. O azul como um investimento consciente, que é aquilo que retorna de alguma forma para você. O vermelho, um consumo consciente, e o amarelo, doação ao mundo, sem esperar nada em troca. O mais interessante que é ao você pagar o colégio dos filhos, ao investir nos filhos, na verdade, isso não é investimento, isso é doação. Olha que interessante. E a gente sempre fala que é investimento, né? Ah, estou investindo numa escola boa para o meu filho e tal. Ela diz: isso é doação, não é investimento, porque não volta para você, vai para diante, né? Como na parte sistêmica fala, você leva adiante isso. Muito bem, então eu vou ler aqui um verso. É, é por meio da incessante e livre ponderação que devemos entusiasmarmos. Quando não temos mais qualquer tempo para uma visão de conjunto, para o meditar, para um calmo percorrer e observar em diferentes estados de espírito, até a mais frutífera fantasia adormece e a pluralidade interior chega ao fim. Novales, bem profundo para sábado de manhã. Muito bem, nós Ai, vamos. Márcia, você pode ler de novo, Márcia? Posso. Fazer um favor? Deixa eu abrir novamente aqui. Agora eu abri o livro aleatoriamente agora e fechei. Agora deixa eu encontrar a página que é mais difícil eu achar a página do que abrir Deixa, aleatório aqui. depois você Mas já, procura. já achei. É por meio da incessante e livre ponderação que devemos nos entusiasmar. Quando não temos mais qualquer tempo para uma visão de conjunto, para o meditar, para um calmo percorrer e observar em diferentes estados de espírito, até a mais frutífera fantasia adormece e a pluralidade interior chega ao fim. Tem um pouco do que você falou, né, Lorise? É por isso que eu tô pedindo para você, que eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, que é o impulso social, né? Com o que você traz para o mundo, que se relaciona com o outro, enfim, tem a ver com essa inteligência social aí. Pois é, fizemos sincronicidade aí para isso. Muito bem. Vamos ler dando continuidade, né? Que é ele vem falando sobre o processo da consciência, o que que é a consciência. Eu vou só trazer um pouquinho, né? É, que a consciência está onde
quando a gente está desperto, né? Então, tem a consciência diurna, que ele chama, quando a gente está desperto, a consciência do sono e a consciência de vigília. Não são esses três tipos de consciência. Então, na consciência de vigília, eu tenho a consciência de objetos, eu tenho a consciência do mundo físico ao meu redor. No sono profundo, vem essa inconsciência. Então, eu tenho uma absorção, do cosmo e um processo de regeneração. E no sonho, eu estou, voltando antes, no sono, o meu corpo físico e o etérico estão fora do mundo espiritual. Eles permanecem, aqui, né, na Terra, senão a gente não teria essa regeneração toda. Então, para isso. E no sonho, eles estão parcialmente desligados, mas têm laços, né, tênues. É tanto que algo acontece que a gente acorda, é como se precisasse encaixar de novo, a gente diz. Então, as vivências são mais simbólicas e tem um misto de impressões assim anímicas e sensoriais. Quem já não se percebeu, em alguma situação e quando você acorda, eu falo assim, nossa, eu quase fiz xixi na cama, porque tem isso, o sensorial está presente, mas vem misturado com impressões anímicas, né? Até que a gente se perceba. Então, ele divide esses três níveis, né, de consciência, e depois ele vai falando, né, das diferentes formas de consciência. Então, as diferentes formas de consciência que têm a ver com essas que eu falei, de sono, vigília, sono profundo, sonho e a vigília, o estado desperto. E depois ele vai falando de quatro estados diferentes de consciência. Então, a consciência diurna, a consciência de sonho, consciência de sono e consciência de sono profundo. Vai falando mais ainda. E que o sonho é essa ponte sutil entre o sonho e a vigília. Então, o sonho faz essa ponte. É, E aí ele liga um pouco essa questão da consciência diurna, né, com o estado de depressão. Chamamos essa condição, ele diz assim, cada um dos estados de consciência tem possibilidades de se transformar numa condição mais patológica. Se uma pessoa está muito eufórica, ela está fora da realidade, ele diz. Então, não tem toda a posse da consciência diurna, né? Também no estado de sono. Aí ele fala de depressão e melancolia aqui. Que mais ele fala? Aí ele vai para o despertar, e as dimensões da consciência. E ele vai falando a consciência que vai da condição, do coma à atividade alerta. Então, vai trazendo algumas questões. Que a pessoa, que no estado de sonho, ah, você não tem pouca, você tem um pouco dessa percepção, né, um pouco já do que eu falei da vigília, eh, da percepção, né, sensorial, mas num nível que não é tão de consciência, né? E que mais aqui? Que mais, Cris? É, que a pessoa que sonha, ela está sozinha no seu mundo, né, no onírico, ninguém pode entrar.
nesse sonho se movimenta como é, mundo de imagens, que o corpo é uma linha e o corpo se torna uma linha, ele diz, e a consciência limitada. E aí vai bem no final da página do primeiro do primeiro parágrafo, né, da página 144 que a gente vai colocar agora. É muito interessante que ele traz o corpo nada mais que um ponto sem dimensão no sono profundo, ou quando ocorre o coma. É o buraco da agulha pelo qual nos movimentamos toda noite para restabelecer o eu e a vida. A consciência é então expandida por sobre o mundo todo. É a consciência cósmica que restaura a força para o próximo período de vigília, embora não possa ser lembrada. Então, é onde a gente, nesse momento, quando o astral e o eu vão para o mundo espiritual, que eles podem receber todas digamos, vou usar a palavra colaboração, né, do mundo espiritual, de acordo com a afinidade que a gente está ou não, né? Que a gente pode acordar e receber as mensagens para o mundo espiritual. Então, um pouco, não falo aqui, mas vou ressaltar um pouco da importância de quando a gente acordar, imediatamente já não se levantar correndo, ai, estou atrasado, estou isso, estou aquilo, porque é nesse pequeno acordar aí, nesse intervalo do acordar, que a gente pode ter respostas para do mundo espiritual, né? E que se a gente ficar atento durante o dia, talvez aquela dúvida que a gente está, isso já tenha sido, né, de alguma forma respondida. Eu tenho só uma parte, uma paciente, acho que eu já falei aqui para vocês, ela tem 26 anos e eu falando um pouco desse mundo espiritual com muita sutileza para uma jovem de 26 anos. É, e aí ela trouxe um retorno muito legal, ela fez assim, Márcia, mandei um e-mail para @Deus e ele me respondeu. Assim, então agora ela está num estreito contato com @Deus, ou seja, com a conexão com o mundo espiritual, na linguagem dela, né? Nesse @Deus, né? Então ela, olha, eu tinha que fazer isso, isso, isso. Márcia, é uma resposta do @Deus. Pequenas percepções que ela traz, né, do dia a dia dela que ela tinha uma questão, uma dúvida, e aí ela diz, leva para @Deus e ele manda, ele responde o e-mail dela de imediato no dia seguinte, né? Então é um pouco esse olhar, né, do jovem que é essa, eu vou dormir, eu restauro o etérico, restaura o meu corpo, né? O etérico restaura o físico e depois vem o astral que entra no etérico e o eu, né, para que a gente acorde, restabeleça e vá para a vida, com o que a gente recebe de presente do mundo espiritual. Então, essa consciência é muito importante, né, para que a gente possa estar seguindo aí, né, nesse dia a dia. Pouco isso. Agora tá contigo, Lu. Página 144, 7.4, a evolução da consciência e o inconsciente. Os quatro estados de consciência que descrevemos e que relacionamos uns aos outros não são entidades independentes. Eles formam uma espécie de caminho evolutivo de quatro passos, cada qual conduzindo ao seguinte. Rudolf Steiner interpretou as quatro formas de consciência como passos na evolução da humanidade.
Ele deu muita ênfase ao desenvolvimento da consciência ao longo da evolução humana e explicou como a consciência dos povos antigos se expressa de maneira diferente quando comparada à do ser humano da atualidade. Ele fez um grande esforço para demonstrar que a história só pode ser entendida quando começarmos a perceber que a consciência do homem atual é fundamentalmente diferente daquela de 3 ou 4 mil anos atrás. Rudolf Steiner reintroduziu a compreensão de que a maioria das pessoas era dotada de capacidade clarividente no passado e que a diferença fundamental entre o sono e vigília que experimentamos hoje não era tão relevante em épocas anteriores. Há alguns milhares de anos, os seres humanos não eram completamente inconscientes durante o sono, mas experimentavam imagens por meio de uma consciência obscura e eram capazes de trazê-las de volta para a vida diária. Por outro lado, a consciência diurna não era tão clara e compreensível como a de hoje. Os fatos do mundo exterior aparecem como se estivessem sob véu, em cores e formas inexatas e pouco delineadas. A consciência diurna foi desenvolvida apenas gradualmente, e os objetos tornaram-se então claramente visíveis. Rudolf Steiner descreveu 4 estados de consciência diferentes e deu-lhes nomes especiais. Ele caracterizou o estado de vigília atual como consciência do objeto. Antes desta condição, a humanidade teve a consciência em imagem. Em épocas primordiais, ainda anteriores, os seres humanos possuíam a consciência onírica. E ainda antes, no começo de toda a existência, havia consciência de transe. Estas condições de consciência correspondem muito intimamente aos 4 estados de consciência descritos. Para ser fiel ao significado do que Rudolf Steiner declarou e, usando suas próprias palavras, cito algumas de suas explicações numa palestra dada em 1 de junho de 1907. E aí tem uma nota de rodapé aqui. Ali ele diz: em todo o mundo, tudo está sujeito às leis da evolução. Nossa consciência também se desenvolveu. A forma de consciência que o ser humano possui hoje não foi sempre essa. Passo a passo, ela tornou-se como é atualmente. Chamamos essa forma de consciência de objeto ou consciência diurna desperta. Baseia-se no fato de que o ser humano dirige seus sentidos ao mundo exterior e percebe os objetos. O que ele percebe por meio de seus sentidos torna-se objeto de seus pensamentos. Ele tenta compreender os vários objetos com a ajuda da razão, a partir da combinação das capacidades de percepção sensorial e compreensão, por meio da razão
é composta a consciência diurna atual. Este tipo de consciência não foi sempre assim. Ela desenvolveu-se e irá desenvolver-se ainda mais, de tal forma que o ser humano atingirá estados superiores de consciência. De modo geral, Rudolf Steiner distingue 7 estados de consciência, dos quais a consciência de objeto atual é o quarto, mas 3 estágios ainda se desenvolverão ao longo da evolução futura da humanidade. É de grande importância saber que a consciência diurna atual não é a realização final do espírito na humanidade. Ela é mais um passo que leva a formas ainda superiores de consciência. Assim como revemos os sonhos e os aprendemos a partir de fora, também deveremos ser capazes de rever a consciência atual no futuro. Lu, só um pouquinho. É assim, é bem interessante como ele traz aqui essa palestra do Steiner, né? Que é para a gente sempre lembrar que esse nosso estágio atual é parte da evolução, ele não é o final, nós não estamos prontos, completos, né? Para a gente lembrar que viemos daquele estado que ele traduz como consciência de transe, né? Que é o primordial. E estamos num processo agora com essa consciência de vigília que nós temos, mas que isso ainda está em processo, que isso ainda vai se transformar no futuro, não é? Nas etapas evolutivas, tanto da Terra como do cosmos, não é? E da humanidade como um todo. Ele falando desses. Ai, deixa eu tô com uma coisa fechada, que eu fui receber, atender o interfone e não abri. Então, quando ele fala aqui desses 7 estágios, como a Cris já falou, e eu fui buscando um pouco, né, desses estágios da alma, e ele fala, o atual que a gente está é essa consciência desperta, mas o primeiro nível, que era um baixo nível de consciência, o mais fraco de todos. É como se a gente, isso, de acordo com as evoluções, como a Cris falou, da Terra. Então, era um estado que você não tinha muito consciência de nada. Depois, passa-se tempos, e aí a gente olha, não é 7 estágios assim, né? O estado de sono sem sonho. Depois, o terceiro, o estado de sono cheio de sonhos. E aí passa para o quarto, que é esse que a gente está, que é a consciência desperta diurna. Depois tem mais 3 estágios para frente, de acordo com a evolução da humanidade. É o nível de consciência da imagem, que é do iniciado, é o nível de consciência do iniciado em relação ao som e a consciência espiritual. Então, são níveis. Ele fala que alguns clarividentes, como ele já falou, ou médiums, eles conseguem alcançar um nível, né, acima, né? Mas a gente ainda está em evolução para alcançar isso de acordo com a época cultural em que a gente se encontra. Já adiantando, porque eu sei que acho que algumas de vocês vão perguntar quais são esses 7 níveis. Muito bem. Continua.
Não vale que você está lendo que a gente ia perguntar antes da gente perguntar. Está muito sabida. Foi? Ó, fez a Você está lição. muito sabida. Vamos lá. Nem sei mais onde que eu tô aqui. E Bom, isso de já é modo uma geral, evolução da consciência, sabe? na prática, né? Você está mostrando para a gente como é. Tá valendo. Obrigada, hein? Localizou, Luciana? É o primeiro parágrafo, não é isso? Isso. Não, é na mesma palestra. É o É o segundo. segundo, tá bom? Obrigada. Só para saber se você está esperta, Cris. Na mesma palestra, da qual extraímos as citações acima, Rudolf Steiner dá uma explicação especial sobre a natureza dos quatro estados de consciência. Ele afirma que existe entre os seres que nos rodeiam aqueles que possuem o estado de consciência de trânsito, os minerais. É uma consciência tranquila, mas sábia. De maneira semelhante, as plantas são dotadas com a consciência de sono. Elas estão continuamente dormindo. Todos os animais inferiores, especialmente aqueles que não são capazes de emitir a voz a partir do interior, têm a consciência de imagem, semelhante à que experimentamos ao sonhar. Apenas os animais superiores, como pássaros e mamíferos, apresentam a consciência do objeto comum ao homem. É de grande importância entender a relação entre a consciência diurna e os estados de consciência atuantes nos três reinos da natureza. Essa visão amplia o próprio conceito de consciência e o conecta a toda a criação. A pedra imóvel, a planta que cresce e o animal que sente são seres conscientes. Seus respectivos estados de consciência apenas são diferentes do estado humano, quando consideramos a amplitude da evolução da consciência. O ser humano é apenas um ser em meio a toda a criação. Durante o sono, o ser humano retorna para estados primordiais da evolução, deixando a consciência de objeto. Em primeiro lugar, ele submerge no mundo dos sonhos e, em seguida, na esfera do sono. É a regressão ao passado, o regresso às origens. Ele retorna ao lugar de onde veio para adquirir forças renovadas que lhe possibilitam resistir ao estresse e às pressões da vida, na esfera da consciência diurna. Vivemos e agimos durante o sono e sonho, em uma dimensão que Jung descreveu como inconsciente coletivo. Para ele, esta região é reservatório dos conteúdos de todas as experiências que a humanidade fez no campo da psique. É neste vasto reino que penetramos ao adormecer. Lá encontramos os arquétipos e imagens arquetípicas. É o âmbito de onde surgem as imagens mitológicas, as imagens das lendas
e dos contos de fadas. Rejuvenescemos e nos revigoramos para o trabalho diário neste mundo de realidade espirituais. A ideia usual do inconsciente é a de uma espécie de porão dentro do indivíduo, no qual ele joga suas motivações, desejos e emoções para as quais ele não vê sentido nenhum. O inconsciente é muito mais que isso, segundo a descrição de Jung. É a consciência diurna que assume um tipo de posição central, mitelage, e sofre ao ser rodeada e atormentada pela psique inconsciente por todos os lados. Na esfera do inconsciente coletivo, algumas motivações e desejos se encontram com realidades espirituais. Esses encontros são projetados nos sonhos e, algumas vezes, conseguimos entender a linguagem simbólica dessas imagens e interpretar seu significado. Comparativamente, a dimensão inconsciente parece ser escura, porque a consciência de objeto assume um brilho muito específico. Esta iluminação brilhante das experiências diárias leva os sonhos a obscurecerem na penumbra e o sono a desaparecer nas sombras da escuridão. Entretanto, permanece uma boa quantidade de luz na esfera do sonho, mas ainda não temos força para alcançá-la. Vivenciamos o mesmo fenômeno quando ficamos quase sem visão ao entrarmos em um quarto pouco iluminado, vindos do sol brilhante. A consciência diurna atual não é apenas brilhantemente iluminada, é também excessivamente limitada e estreita. É apenas um facho de luz ao redor do qual reina uma enorme esfera de completa escuridão. O ser humano teve de desistir dos amplos estágios primitivos de consciência, comparativamente obscuros, em favor do espaço estreito, porém brilhante, de sua consciência de objeto atual. Nesta cela confinada, mas bem iluminada, experimentamos a luminosidade dos pensamentos e a certeza do eu. Este espaço tridimensional, nem tão amplo, nem tão profundo, é bastante adequado para o estabelecimento da personalidade, até encontrarmos o caminho dali em direção ao próximo estado superior de consciência. Muito obrigada, Lu. Que fica para vocês, que chama a atenção de vocês nessa leitura. Ele fez associações aqui dos quatro estágios de consciência, que antes também ele falava consciência diurna ou de vigília,
fazendo uma conexão dela com a consciência do objeto, a consciência do sonho como uma consciência em imagem, a consciência do sono, uma consciência onírica, e a consciência de sono profundo como consciência de transe. Então, ele relaciona essas quatro condições, né, e diz essas condições de consciência correspondem aos quatro estados de consciência que ele fala. Que mais chama a atenção de vocês? Ô, Márcia, eu fiquei pensando aqui um pouco nesse comentário que você fez do arroba Deus. É, quantas vezes a gente vai dormir com uma indagação e aí a gente faz, né, esse e-mail enquanto a gente está dormindo, e aí nesse plano onírico, e aí na hora que a gente teoricamente acorda, a gente está lá com a resposta na nossa caixa de entrada. Então, eu Isso. fiquei pensando um pouco desse conteúdo, como é que se estabelece como se fosse um intramundo, né? A gente em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, como é que a gente pode se ajustar para a gente trabalhar e ter cada vez mais essa consciência? Uhum. Então, assim, quando você, esse é um lado, né? Quando você acorda, você já não acordar, já não acordar, já se levantando, você ter esse tempo para que você possa compreender, e olhar para a caixa de entrada. Vou usar agora também a expressão que você trouxe, olhar para a caixa de entrada, né? Para ver se tem o que que trouxe, o que que você trouxe do mundo espiritual. Porque quando o físico e o etérico ficam, ele está nessa consciência lá, não tem consciência nenhuma, como a gente já falou, porque o etérico está ali, junto do físico, para que possa restaurar esse físico do desgaste que foi no dia anterior. Então, acontece fisicamente esse processo de restauração. Nessa tomada, né, de consciência, que a gente vai, percebendo e recebe dessas hierarquias espirituais mesmo, essas respostas, né, para que a gente possa ficar consciente durante o dia desses lugares, né, do que traz essa resposta. Também os processos de meditação, é, da, é, é, da própria observação da biografia, da sua história, os exercícios que ele tem de atenção e de desenvolvimento, todos aqueles exercícios, os exercícios da semana, né, dos dias da semana, são todas formas de que ele traz já para que a gente passe a ter essa consciência, né? Ajude a gente a integrar. E uma atenção, né? Eu acho que entra essa atenção essa atenção consciente. Algumas meditações fala de atenção plena, né? De você estar presente, você ter esse lugar da consciência presente. Consciência de vigília é dessa presença sua. Então, Estado de presença, né? Uhum, fala dessa presença, uhum. esse lugar. Oi, Márcia. Oi, todo mundo. Bom dia. Bom dia.
Eu fiz uma associação, quando ele fala, né, que durante o sono a gente retorna aos estados primordiais Sim. da evolução. E aí eu lembrei, assim, de que esse pensar, né, essa consciência, ela vai para esse lugar do espiritual. Então eu pensei assim, é o passado. Uhum. E aí a escuridão que ele fala aqui no final, que é quando a gente está no quartinho com a nossa consciência, que é pequeno, porque todo o resto é escuridão, né? Uhum. Então é esse lugar do futuro, onde a gente pode agir. Então ele associa assim ao agir, né, ao nosso querer, que a gente não tem consciência, mas é nesse lugar que a gente pode fazer as coisas. Porque quando a gente vai para o sono, a gente retorna para um lugar que já está tudo pronto, que é o passado, né? Onde a gente Uhum. não pode modificar as coisas. Uhum. Sim, veja, quando ele traz aqui, ele traz reproduzindo, né, esses níveis do que se viveu nas eras, então é o antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua e hoje o estado atual. Então, nesse lado, a gente retoma, sim, esse passado, né? Esse olhar. Quando ele fala da consciência, né, dos minerais, a gente fala dessa consciência de transe profundo, né, que se encontra os minerais que não têm esse lugar da consciência e que a gente consegue atingir esse estado em estados patológicos, né? Nesse lugar, a gente está nesse estado. Na consciência do sono, né, que é onde o sonho, o mundo vegetal, ele se é, vê nessa época, né, das eras, o homem podia ver a vida fluindo, né? Então podia ver o crescimento da planta, podia ver ela germinando, ela brotando, né? Tinha essa percepção desse lugar. Já no outro do reino animal, as entidades da época eram capazes de ver não apenas a vida, mas a dor e a alegria. Isso, né, nesse aspecto, nessa consciência. E que os outros três vão ser do jeito que a gente vai, enquanto ser humano, no Budi, Atman, né, no mundo espiritual, consciência, mundo, é, como que chama? Ai, agora me deu branco Ciência imaginativa, isso, isso, inspirativa e isso. E intuitiva. isso, a gente vai alcançar esses pontos nesse desenvolvimento para frente. Então, como um oitava, se eu puder te falar assim, a mais dessa consciência do mineral, do vegetal, e do animal. A gente vai fazer essa evolução e vai conseguir olhar para isso numa oitava já superior. Nesse. Que mais? Márcia, eu sempre tive dificuldade com o inconsciente coletivo, né? E aqui, quando ele fala disso, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor. Então, o inconsciente coletivo, ele está quase como o Akasha, né? Que tem esse acesso, o registro, acho que tem esse acesso aos arquétipos e imagens arquetípicas, né? Porque ele vai se manifestar através de símbolos, de mitos, de sonhos. Ele fala aqui, lendas, contos de fadas, imagens mitológicas. É nesse âmbito desse saber da humanidade, né, que se acessa esse inconsciente coletivo. Todos têm esse acesso. Então, nesse inconsciente, é diferente do inconsciente, quando a gente fala do inconsciente pessoal, que tem mais a ver com as experiências e emoções que a gente reprime,
né? Então, não tem consciência do pessoal. No inconsciente coletivo, essa região que ele fala, a gente tem esse acesso a modelos, a padrões. Quando a gente fala, veja, não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói, né? São passos, os filmes todos são conectados a esses passos da jornada do herói. Por exemplo, é O Senhor dos Anéis, onde um eu gostava muito de ver esses filmes com os meus filhos, o Nárnia, né, o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que fala da mitologia muito. Isso tudo traz saberes do inconsciente coletivo, né, que estão acessados ali. Então, ele vai falando de quando você está num lugar comum, está na sua vidinha comum e algo desperta você para fazer alguma coisa. Você é chamado, por exemplo, para matar o dragão, mas um jovem, um adolescente não tem essa mínima noção nem as armas para isso. Mas ele por ter essa ideal, ele vai até lá, né? Ele se propõe, ele se coloca na jornada. E aí encontra os mestres, vai trabalhando a sua individualidade para quando estiver diante desse obstáculo, ele já tem as armas. Isso faz parte desse inconsciente coletivo que a gente vivencia sem nem ter essa percepção, né, não sei se eu consegui responder a sua, a É, sua pergunta. conseguiu, Márcia. Obrigada. Márcia, Oi, falando sobre as lendas, eu queria fazer uma correção que na semana passada, quando a gente estava falando do fio de Ariadne, aí eu tinha falado que era o Perseu que entra, mas Teseu, na verdade é o é Teseu. Teseu, isso, é o O Perseu Teseu. é de É, outra história. é o Teseu, isso, tá certo. Então, ele vai falando nesse inconsciente coletivo, olha que interessante, que a gente acessa o inconsciente coletivo que o Jung fala dos registros acásticos, se a gente puder colocar, as motivações e desejos se encontram com as realidades espirituais. Então, eu tenho. Como é que eu fui dormir? A gente, na antroposofia, fala assim: leva para o sono. Né? Assim, a gente não tem essa expressão, leva para o sono. Então, porque o sono tem esse lugar de eu me conecto com as realidades espirituais, né? E trago, e é onde o Jung associa ao inconsciente coletivo, né? E ele traz essa expressão das realidades espirituais. E esses encontros das realidades espirituais são projetados no sonho, e o sonho que faz essa ponte entre o sono profundo e a vigília. Então, quando eu estou voltando para o meu corpo, eu tenho esse período de sono, onde eu trago essas respostas do mundo espiritual, mas ainda em imagens e misturadas com as percepções que eu estou tendo aqui do físico. Então, às vezes eu escuto, por exemplo, estou sonhando e tem um trovão. Aí, quando eu acordo, que eu vou ver, foi a cadeira que caiu, né, ali. Então ai, uma aranha, teve uma grande aranha, teve alguma coisa, tem isso, tem um buraco, eu vou perceber, eu acordo, eu estou com dor de cabeça. Então traz essa mistura ainda, né, dessa percepção. Ele vai E falando mais para frente do sono e do sonho. vocês estavam falando também sobre como perceber, né, como acordar e perceber essas mensagens, né? E acho que eu li uma vez uma palestra do Steiner, eu não lembro qual que era agora,
quando ele falava que quando o corpo astral está voltando, né, e o eu, para a gente ficar o máximo de tempo assim imóvel, evitar se mexer. E também há muito tempo atrás eu vi, acho que uma autora que é a Anne Brennan, a Bárbara Brennan, aquele livro Mãos Sim, de Luz, ela sim, fala a mesma coisa, que a gente não devia pôr a mão na cabeça quando você sim, acorda, ficar mexendo muito, porque a gente começa a perder essas imagens, né? sim. Então, é interessante porque já aconteceu isso comigo, assim, de eu estar, eu tô lembrando tudo do sonho. Aí eu levantei e no caminho que eu estava indo para outro lugar, eu não conseguia captar mais aquela mensagem, assim, ela fugia e ela se, Tem igual uma pessoas fumacinha, que assim, foi embora. Tem pessoas que Interessante. deixam um caderninho do lado para anotar os sonhos, né, que ao acordar. Essa é uma forma também, porque depois você pode compreender. Veja, quando a gente faz as noites santas, a gente não faz esse processo, a gente anota os sonhos, e aí, quando a gente está naquele mês, a gente vai ver o tema daquele sonho conectado com aquele mês, né? Um pouco essa ligação, né? Então a gente pode sim deixar o anotado. E aí, como é que vai compreender as imagens, né, que vêm oníricas, essas imagens oníricas no seu dia a dia? Então, isso entra na consciência diurna que ele fala, que eu tenho a percepção da vida, eu estou presente no presente, né? E aí eu posso ter esse acesso, né? Essas respostas, um pouco isso.